Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS. Se você perdeu alguma videoaula, você pode conferir todo o nosso conteúdo no site web.iconectado.com.br. Se você já tem um site, conheça os nossos planos de hospedagem e de registro de domínios no iConectado Host. O endereço é o www.iconectado.com.br. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a propriedade text do CSS. Para começar, eu criei aqui o meu arquivo aula-14.html e também o meu arquivo text.css. Já fiz aqui a chamada, você já aprendeu aí como faz. E aqui dentro do body eu vou colocar aqui um P, vou fechar esse P. Aqui dentro do P eu vou colar um texto que eu peguei da internet aí no Libsyn, ok? Pode ser um texto qualquer, se você não tiver você pode escrever, o texto não é importante. Vou dar um Ctrl S para salvar. Eu vou visualizar isso aqui no meu navegador. Está aqui. E nós vamos ver aqui uma propriedade então. Aqui no nosso arquivo .css, eu vou colocar um P, abrir e fechar minha chave. Eu vou utilizar aqui a primeira, a text align. E a text align, a gente tem aqui alguns alinhamentos de texto, não é? Na verdade, a text align é para alinhar texto. Como, por exemplo, o center. Vou dar um Ctrl S. Olha só, o texto está alinhado ao centro. Nós temos também aqui o right. Ctrl S. Olha só. Está alinhado aqui à direita. A formatação padrão é aqui à esquerda, não é? É o left. Ctrl S. Olha só. E nós temos também aqui o justificado, né? Para ele alinhar os dois. Está aqui, ó, justify. Ctrl S. Olha só. Alinhado aqui à esquerda e alinhado aqui à direita. Nós temos também a propriedade text decoration, que é a decoração do texto. Nós temos valores como, por exemplo, eu vou colocar aqui a text decoration e nós temos aqui o valor underline. O valor underline é um sublinhado, não é? Se eu colocar aqui nesse parágrafo, todo o nosso texto aqui vai ficar sublinhado. Olha só. Nós temos outros valores também, como por exemplo, a overline. Está aqui, vou dar um Ctrl S. A overline, ela vai colocar uma linha sobre o texto. Olha só, está em cima aqui do texto, né? Na parte superior. Nós temos também a line through, que vai colocar um risco aí no nosso texto, né? Tá aqui, olha só, vai deixar o texto todo riscado. Tá aqui, olha só. Nós temos também outra propriedade do CSS, que é a text indent, não é? Que é para aumentar aí o recuo da primeira linha. Por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, porque eu vou colocar outra propriedade. Vou colocar aqui text indent. Eu posso utilizar aqui um valor em pixel, por exemplo, 50 pixels. Vou dar um Ctrl S para salvar. Olha só, aumentou aqui o recuo da primeira linha. Ele continuou aqui com a formatação riscado aqui, não é? Porque eu não removi do meu arquivo .css. Se eu pegar aqui e remover o text decoration, vou dar um Ctrl S. Olha só, ele vai continuar aqui com o recuo, mas não vai ter mais aí o risco sobre o texto. Nós temos outras propriedades também, como por exemplo a text transform, para você manipular aí maiúsculo e minúsculo, né? Olha só, vou dar um ponto e vírgula aqui, e eu vou colocar aqui text transform. E a primeira que a gente vai ver é a capitalize, que vai deixar as primeiras letras das palavras em maiúsculo, não é? Olha só, está aqui o capitalize. Vou dar um Ctrl S, e olha só, antes de eu atualizar, notem aqui que no texto original, apenas aqui a primeira palavra tem aqui a letra maiúscula na frase, olha só. E depois aqui, como tem outra frase, está aqui em maiúsculo também. Agora sim eu posso voltar a atualizar e olha só, toda palavra está com a primeira letra em maiúsculo. Olha só, bem interessante aí, não é? Nós temos também a uppercase, que é um outro valor aí da text transform, que ela vai deixar todo o texto em maiúsculo. Olha só, vou voltar aqui. Olha só, tudo em maiúsculo, não importa como você colocou aqui no código, ele vai deixar tudo em maiúsculo. E nós temos a lowercase, que ao contrário da uppercase, ele vai deixar tudo em minúsculo, né? Mesmo que aqui tenha uma letra em maiúsculo, quando o seu usuário acessar e tiver com essa formatação, olha só, está em minúsculo, não é? Essa aqui não é muito utilizada. A uppercase e a capitalize é bem utilizado aí em alguns projetos. Nós temos também outra propriedade, que é a word space, que é o espaçamento entre palavras, não é? Bem interessante aí essa opção. Eu vou remover aqui esse text transform, vou remover aqui também esse text indent, e eu vou colocar aqui. Olha só, é a word
spacing. E nós podemos colocar aqui um valor em pixels. Por exemplo, a distância que a gente quer de uma palavra da outra. Eu vou colocar aqui um valor pequeno para a gente poder ver como que ele vai ser carregado aqui. Olha só, você já viu uma diferença aí, não é? Eu vou aumentar aqui agora. Eu vou colocar 25 pixels. Olha só, então entenderam como que funciona? É a distância aqui entre uma palavra e outra, né? Tá vendo aqui? Você pode utilizar isso aqui para preencher aí um espaço, né? Quando você justificar o texto e sobrar uma linha, por exemplo, você pode colocar 1 pixel, 2 pixels aí e aumentar um pouquinho aí a distância entre as palavras. É bem interessante para você alinhar um texto aí e deixar do jeito que você quer. Nós temos uma outra também, vou remover essa aqui para não confundir muito, que é a letter spacing. Não é? Ao contrário da word spacing, a letter spacing é o espaçamento entre as letras. Não é? Eu vou colocar aqui 5 pixels para vocês verem. Vou atualizar aqui e olha só, essa aqui é o contrário, não é? É a distância entre as letras, entre letra por letra. Não é? Se eu pegar e aumentar aqui, vai ficar um pouquinho complicado de ler. Então é interessante você utilizar valores pequenos aí, não é? Olha só, tá vendo? Já ficou parecendo caça-palavras aí, né? Olha só, bem interessante também. Temos também a propriedade color, né? A gente já viu aí quando a gente estava vendo a fonte, e a propriedade color ela faz parte também da propriedade text, afinal a gente está mexendo com o texto. Para revisar, é só você colocar aqui um ponto e vírgula e colocar color. Você já sabe que você pode utilizar valores em RGB, valores em hexadecimal, ou você também pode escrever a cor, como por exemplo, gray. Vou dar um Ctrl S. Olha só, o texto ficou cinza. Ah, você não gostou? Não tem problema. Remove aqui e coloca vermelho, red. Pronto, está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar com as propriedades text do CSS e a gente vai estar utilizando aí essas propriedades nos nossos projetos finais, não é? Se você curte as nossas videoaulas, não deixe de compartilhar com os seus amigos do Twitter e também do Facebook. A sua divulgação é muito importante para trazer mais visitantes para o site aí e também para estar espalhando conhecimento gratuito para todos vocês, não é? Se você está assistindo pelo YouTube, você pode compartilhar com os seus amigos e também clicar aí no botãozinho gostei, não é? Você dando o seu voto aí, o YouTube vai dar prioridade na hora que alguém pesquisar sobre os nossos assuntos. Obrigado por assistirem. Na próxima videoaula a gente continua com o curso. Até lá!